Bom dia. Gente, primeiramente agradecer aqui à escola pela recepção, em especial pela diletíssima amiga Lívia. Então, me apresentando, meu nome é Hugo Jardel, professor de filosofia formado pela Universidade Federal do Piauí e especialista pela mesma. Então, para iniciarmos, a gente tem que ir pelo conceito, né? Justiça social. Então, a definição básica seria de compromisso do Estado e instituições não governamentais, no caso as ONGs, em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças sociais. Nós sabemos que a sociedade ela prega um discurso de meritocracia, né? Que todos são iguais e que, dependendo do nosso esforço, da nossa capacidade individual, iremos sobressair. Mas isso é um engodo, isso é uma falácia, isso não existe. Vocês querem que eu dê um exemplo de hoje? Adentrando aqui a escola, tinha uma pessoa dormindo sem teto do lado de um cachorro na esquina da escola, não é? Então a questão da justiça social ela está a olhos nus, qualquer pessoa pode ver, agora a questão é que muitas pessoas ignoram, né? Então, a justiça social ela é importante, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, então esse discurso da meritocracia ele cai por terra, exceto se a gente tivesse oportunidades iguais. Então aí, um dos influenciadores, né, do século XX, faleceu em 2002, foi o filósofo John Rawls, dava aulas em Harvard, né, lá nos Estados Unidos, e ele defende o princípio da justiça como equidade. Essa justiça como equidade dele tem esses 3 pontinhos aqui, né? A garantia das liberdades fundamentais para todos, igualdade de oportunidades e manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Esse 3º ponto aí talvez seja o mais difícil de entender a priori. Como assim? A gente sabe que garante as liberdades fundamentais para todos. Que liberdades eu estou falando? Liberdade de ir e vir, liberdade de informação, liberdade para ter acesso a meios, né, como educação, ensino superior, etc. A igualdade de oportunidades seria a meritocracia, mas ela não é aplicada, e aí ele vai defender uma espécie de véu de ignorância, onde todos, num novo contrato social, teriam acesso a diversas oportunidades que antes não teriam. Porque vocês sabem que os teóricos da modernidade, do início da modernidade, como John Locke, Rousseau e Hobbes, eles defendem um contrato social, né? São contratualistas. Então eles dizem que o Estado e a sociedade surgiram num contrato, onde os indivíduos cedem determinadas coisas em favor de determinados ganhos. Mas sabemos que nem todo mundo ganha nessa troca, né? Nesse contrato hipotético. Aí o John Rawls vai tentar fazer um novo contrato. E essa manutenção das desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos significa dizer o quê? Tem pessoas que são desfavorecidas e eu devo fazer a manutenção desse desfavorecimento de maneira não igualitária. Ou seja, pessoas que estão abaixo da margem das oportunidades, eu devo dar mais oportunidades do que aqueles que já têm oportunidade. Então, nesse sentido, é uma forma de eu equilibrar a balança, de eu nivelar. Muitas pessoas reclamam, vocês estão na escola pública, eu venho de uma realidade na minha vida de trabalho, né, como professor, de escola particular. Eu vejo muito aluno, que eu já dei aula em várias escolas aqui em Teresina, reclamando sobre cotas, sobre bolsas, sobre esse tipo de programa, dizendo que isso é um privilégio. Mas um privilégio para quem não é privilegiado é apenas uma forma de corrigir esses problemas e esse abismo que separa uns de outros. A gente sabe disso. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, para a gente continuar e aprofundar, a gente tem que entender as ideias que antecedem a justiça social. Então, aí eu trouxe alguns autorzinhos conhecidos, né? O Aristóteles é o primeiro. O Aristóteles ele é fundamental para a gente entender John Rawls, então não tem como eu trabalhar John Rawls sem trabalhar Aristóteles. Eu vou explicar um pouco do contexto do Aristóteles aqui para vocês. O Aristóteles diz o seguinte: a virtude moral é adquirida pelo hábito, e nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. O que é que ele quer dizer com isso? Que pessoas moralmente boas, elas não nascem boas,
Isso aqui já dá uma crítica severa às morais que vêm, por exemplo, de aspectos divinos, sobrenaturais, metafísicos. Não, a moral não vem de nenhum lugar. A moral é um produto humano. E como tal, ela é construída no hábito. Você não pode dizer que é um bom agente moral se você não pratica a moralidade no seu cotidiano. Então, quem vai te trazer a excelência da moral é o hábito, é o cotidiano, são as ações diárias. Do mesmo modo, para Aristóteles, a justiça está ligada à moral. Porque enquanto a moral ela cabe aos indivíduos, a justiça cabe à cidade. Então, não tem como ter uma sociedade justa com agentes imorais. Percebam, Brasil, século XXI, ainda hoje as pessoas reclamam: ah, o governo não presta, ah, nenhum político presta. Mas de onde vem o político? Da sociedade. Como a sociedade, na sua base, já está promovendo a corrupção dos pequenos atos, furando filas, não devolvendo troco, tentando enganar os agentes públicos de qualquer maneira, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, isso já gera a corrupção que vai alimentar os grandes corruptos, né? Existem dois tipos de pessoas que praticam de corrupção: os corruptores, aqueles que praticam, que corrompem os outros, e os corruptos, que é aqueles que agem com corrupção. Então, você, sem querer, pode estar sendo corruptor de um futuro agente público, de um governante, de um prefeito, de um vereador. Aí você pode pensar: mas isso não justifica ele fazer isso lá em cima. Mas o que é que justifica você fazer aqui embaixo? Então a gente tem que fazer uma recíproca, tá? Aí o Aristóteles diz: o homem justo é aquele que respeita as leis e a igualdade. E o injusto, o homem que viola a lei, aquele que toma mais do que lhe é devido, o que desrespeita a igualdade. Então Aristóteles já está dando uma noção aqui do que é justiça para ele, né? Antes do social, no primeiro momento, a justiça é seguir as leis, é obedecer às leis. Aí você pensa: e o que é que eu ganho dentro da perspectiva de Aristóteles? Está sendo justo, estar seguindo as leis, respeitar a igualdade. Simples, por Aristóteles isso tem uma finalidade, um ethos. O que seria essa finalidade, esse ethos? A felicidade, né? Que em grego significa eudaimonia. Então, a justiça e a moralidade, juntamente com a racionalidade, sendo bem trabalhadas, nos conduzem à felicidade. A felicidade dos indivíduos é o bom funcionamento da relação de um indivíduo para com o outro e da sua relação com a cidade. Se todo mundo funciona harmonicamente, a gente gera felicidade. É o objetivo a ser alcançado. Pelo menos é assim que o Aristóteles pensou. E diferentemente do Platão, né, que acreditava que a justiça e o bem, a moralidade estariam no mundo idealizado, que era um mundo fenomênico, né, um mundo inteligível, um mundo das ideias. Então, aí nós temos ainda mais duas formas de justiça. Concepções essas que Aristóteles propôs, que tem muita relação com a época dele, né, da Grécia, que é a justiça distributiva e a corretiva. São três, na verdade, mas eu só trouxe essas duas. A justiça distributiva, né, diz o seguinte: se as pessoas são iguais, as partes serão iguais. E se as pessoas são desiguais, as partes serão desiguais. O justo consiste em tratar desigualmente fatores desiguais. Para vocês que não entenderam nada, mas que manjam de matemática um pouquinho, isso aqui tem uma relação geométrica. Então, imaginemos um quadrado perfeito, né, com 4 pontos. Um ponto A, um ponto B, um ponto T e um ponto delta. Tá? O que é que o Aristóteles está dizendo? Que, de toda maneira, há um equilíbrio. Né? Uma figura geométrica perfeita, né, existe um equilíbrio dos vértices e dos lados. Então, se eu fizer essa justiça geométrica na sociedade, não tem erro. Eu vou estar praticando uma justiça distributiva, ou seja, dando aos iguais suas partes iguais. Ok? Aí, de onde é que vem essa distribuição? De quem parte? No caso do Aristóteles, na época dos gregos, quem dava era o Estado, a polis. Era ela que cedia os benefícios para os cidadãos. Diferentemente de hoje,
que a única coisa que a gente ganha é o direito de permanecer vivo, então RG, um CPF e uma conta no banco, né? E contribuir muito com impostos. A única coisa que a gente faz. Na época dele não era assim, tá? Então a justiça distributiva do Aristóteles ele tinha uma noção diferente da que nós temos hoje. A outra é a justiça corretiva, né? Que o Tomás de Aquino, que era um filósofo medieval, leitor de Aristóteles, tenta comentar sobre o que seria essa justiça corretiva que Aristóteles propôs. Ele diz, olha, estabelece uma medida de justiça nas transações pelas quais uma coisa é transferida a outra. Na primeira espécie, que é a distributiva, a transferência de uma coisa parte da comunidade para o individual. Ou seja, a justiça corretiva parte de um indivíduo para outro indivíduo. Vamos imaginar aqui dois pontos, né? Um ponto A e um ponto B. E um ponto C e um ponto D. Duas linhas paralelas. Vamos fazer esse exercício mental aqui. O que acontece? Digamos que o C e o D sejam um pouquinho maior do que o A e o B, enquanto o A e o B é um pouquinho menor. O que seria a justiça corretiva? Pegar o excesso de C e D e igualar com A e B. Então, a justiça corretiva é você tirar de um indivíduo que já tem a mais e dar para um que tem a menos. Isso acontece de maneira nos dias de hoje, através dos impostos, pelo menos em tese. Quem é mais rico, segundo a Constituição brasileira, deveria pagar mais impostos e quem é mais pobre deveria pagar menos impostos. Mas o que acontece no Brasil é justamente o oposto. O pobre paga mais e o rico paga menos. Aí você está pensando, como é que isso é possível? Simples. Vamos imaginar o seguinte. Imagine uma geladeira de R$1.000. Agora imagine que desses R$1.000, 25% é imposto. Só 25%. Tá? Então aí daria R$250. Para uma pessoa que ganha exatamente R$1.000, aquele imposto já está comendo 25% do salário dela. Né? A conta é simples. Agora vamos imaginar uma pessoa que ganha 5 salários mínimos. A proporção cai enormemente. Quer dizer, a mesma pessoa, as duas pessoas compram a mesma geladeira ao mesmo valor, mas uma proporcionalmente paga mais imposto que outra. Então, o que é que acontece? O Brasil deveria corrigir esses problemas com essa reforma tributária que eles estão querendo fazer, mas eu não tenho muita esperança com relação a isso. Porque, tradicionalmente, o Brasil governa para as elites. Então, o que vai acontecer? Se a gente vivesse um mundo ideal, como Aristóteles propôs nas obras dele Ética, Nicômaco e Política, os ricos pagariam mais para que esse dinheiro fosse redistribuído nas camadas mais baixas da sociedade, para que essas tivessem a oportunidade de mover-se socialmente, né? A mobilidade social. Mas a gente sabe que isso não acontece na prática, isso é apenas uma teoria. É que deveria fomentar as práticas políticas. Então agora a gente vai para o John Rawls. John Rawls que foi o responsável por esse termo, né, de justiça social. Então ele diz, olha, o que é justiça por John Rawls? É a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Nisso o John Rawls ele faz praticamente um Ctrl-C e Ctrl-V do Aristóteles. Ele está pegando do Aristóteles exatamente a mesma coisa. Porque o Aristóteles acreditava que a justiça era a virtude das virtudes. Ela era ela que conduziria todas as outras virtudes menores. Tá? E aí ele diz, olha, o que seriam princípios da justiça social para o John Rawls? Exige-se um conjunto de princípios para escolher entre várias formas de ordenação social que determina essa divisão de vantagens e para selar um acordo sobre as várias partes distributivas adequadas. Percebam que ele está usando o termo distributivos. A gente já viu isso lá no Aristóteles, então ele está só reformulando. Então, a justiça social é o quê? Você saber distribuir da maneira mais adequada as oportunidades, os benefícios que a sociedade e o Estado podem e devem oferecer. E aí as estruturas básicas, né? Como é que funciona essa estrutura social? Como é que ela está ordenada? Aí ele diz, olha, nossa noção intuitiva é que essa estrutura contém várias posições sociais e que homens nascidos em condições diferentes têm expectativas de vida diferentes, determinadas, em parte pelo sistema político, bem como pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim, as instituições da sociedade favorecem determinados pontos de partida mais do que outros. Contudo, não podem ser justificadas mediante um apelo às noções de mérito ou valor. Quer dizer,
cada pessoa, ela nasce num conjunto de circunstâncias. Eu não posso igualá-las às minhas condições, porque cada pessoa tem condições muito particulares. Eu não posso, por exemplo, apesar de você ser de escola pública, mas a escola demonstra ter uma estrutura muito boa, em todos os sentidos, tanto no humano quanto físico, se vocês forem se comparar com outras escolas públicas, as outras escolas públicas devem sair perdendo. Se vocês compararem alunos da Zona Sul como um todo, quanto mais distantes do centro, pior. Quanto mais periférico, pior. A única exceção é quando o deslocar-se à periferia se dá de maneira voluntária por pessoas que têm muito poder aquisitivo. Exemplos, Alphaville. A pessoa que mora no Alphaville, ela se desloca propositalmente dos grandes centros, não é, gente, porque ela não tem dinheiro, já é justamente o oposto, é porque ela tem muito dinheiro, então ela quer sair dali. Porque ela não quer os inconvenientes do centro da cidade. Agora, no nosso caso, a gente se desloca para as periferias, para o centro, né, ou do centro para a Zona Sul, do centro para a Zona Norte, justamente porque a demanda da sociedade é constituída da seguinte maneira: quem tem poder aquisitivo mora perto do centro, quem não tem mora longe. E aí, cada vez que você se distancia, também as estruturas sociais, econômicas, políticas, sanitárias vão mudando, vão piorando. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Você não quer comparar o Hospital do Parque Piauí com a HUT. Não tem a menor condição de você comparar uma coisa dessa. E o pior, o Hospital da HUT atende pessoas de todas as regiões do estado, não é só de Teresina. Ainda tem esse probleminha, né? Então, quer dizer, há uma má distribuição em todos os sentidos na sociedade piauiense brasileira também. Então, a gente não tem essa justiça distributiva de maneira adequada. E aí o Rawls está fazendo essa ponderação. Tá? Então, ó, justiça social como ação política. Onde ela se aplica? Então, vamos para a aplicação da justiça social. Então, a centralidade da justiça social está ligada à ideia de viver bem no Estado. Vocês sabem que existem vários modelos econômicos e vários modelos de Estado. São coisas diferentes. Nós temos modelos econômicos mais conhecidos: capitalismo, socialismo e comunismo, que são diferentes um do outro. E nós temos modelos de Estado: Estado absolutista, Estado liberal, Estado de bem-estar social, Estado neoliberal e Estado mínimo. São várias vertentes, tá? De Estado. No caso, o John Rawls está namorando com o bem-estar social, tá? Apesar de não ficar muito explícito, mas ele está aí confabulando com o welfare state, né? Que é o conhecido bem-estar social ou Estado keynesiano, do John Keynes. Então, exemplos de aplicação da justiça social. Podemos apontar como exemplos de política pública que objetivam a diminuição das desigualdades dos investimentos em educação e saúde. Essas iniciativas buscam melhorar as condições dos que vivem em situações precárias ou de vulnerabilidade. Tá? É fato. Quem tem mais escolaridade tem mais oportunidade. Mas isso não quer dizer que todo aquele que estuda terá as mesmas oportunidades. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está no processo... gente, não é culpa da professora Lívia, não é culpa minha, como professor de filosofia, os vários professores de filosofia e sociologia, e professores de humanos no geral, que a gente, às vezes, compra mesmo o discurso do mérito, do mercado, assim, gente, vão fazer o Enem, vão fazer vestibular, vão fazer curso superior. Não é porque a gente não vislumbre algo melhor, não é porque a gente não queira outros sistemas, é porque é o sistema que a gente tem. Infelizmente, eu sou oriundo de Campo Maior, nem de Teresina eu sou. Eu sou um privilegiado, porque eu saí de lá, vim para cá e me fiz. Tá com 10 anos que eu estou aqui em Teresina morando, e trabalhando, e estudando. Então, eu saí de casa querendo fazer jornalismo, só que eu menti, eu queria era filosofia. Aí a minha mãe surtou, porque ela disse que eu não queria que eu fosse professor. Detalhe, minha mãe é professora e meu pai é professor. Aí disseram, olha, não dá certo, meu filho, escolha enfermagem, medicina, aquelas coisas e tal. Eu digo, não, mas eu gosto disso aqui. Aquele romantismo, né, da adolescência. E eu fiz. Me arrependo? Não, não me arrependo.
Poderia me arrepender? Poderia, mas não foi o caso. E o que é que te fez não se arrepender? As circunstâncias nas quais me encontro hoje em dia. Porque eu me sobressaí. Teve muito colega que se formou comigo, fez especialização comigo, com a Lívia, não tem as oportunidades que nós temos. Quer dizer, não é o fato de você estudar que as oportunidades automaticamente aparecerão, mas é necessário o investimento na educação. Isso é um fato, inegável, tá bom? Então, esse é um exemplo de vida para vocês entenderem como isso é importante. Outra aplicação da justiça social: inversões em políticas sociais implementadas por diferentes governos que visam a proteger os mais vulneráveis, principalmente os que se encontram em situação de pobreza absoluta. Também são políticas de diminuição da desigualdade. Um bom exemplo de políticas sociais são aquelas voltadas para as crianças, com o intuito de romper com o processo de pobreza intergeracional, ou seja, de uma geração para outra. Então, no caso dos programas de transferência condicionada, PTC, realidade em muitos países da América Latina, entre eles o Bolsa Família no Brasil. Muita gente critica o Bolsa Família. É impressionante. Detalhe, o Bolsa Família não é uma invenção do PT, é uma invenção do Fernando Henrique Cardoso. Só que o PT, ele malandramente, no sentido carioca da palavra malandro, pegou tudo que o programa do Fernando Henrique tinha, vale gás, vale luz, vale não sei o quê, vale quem tem, aí juntou tudo e fez o Bolsa Família. É importante? É importante, já tem dados dizendo. Então, até quem critica o Bolsa Família é comerciante, está dando um tiro no pé, porque o Bolsa Família ajuda as pessoas. Mas tem gente que só tem filho para ter Bolsa Família. Gente, Bolsa Família é R$80. É pouco. Quem é que R$80 tu compra um gás? Não faz nada. Então não adianta.